Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Aleluia, pega a sua Bíblia, você que trouxe, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Aleluia, versos 28 a 30. Nós vamos ler três versos do Evangelho Santo. Aleluia, Mateus 11, 28, palavra extremamente conhecida da igreja. Aleluia, quem tem Bíblia pode acompanhar na Bíblia, quem não tem pode acompanhar no telão. Amém, aleluia, assim está escrito: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim, alguns, não, venham a mim todos, cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Uau, pode sentar. Aleluia. Queridos, quando nós vamos ler o texto bíblico, nós nos deparamos com essa leitura bastante citada, bastante lembrada. É um texto maravilhoso. Confesso aos irmãos que há mais ou menos um mês atrás o Senhor vem me incomodando com uma palavra aos cansados e sobrecarregados. Há mais ou menos um mês o Senhor vem falando ao meu coração sobre a multidão de cansados e de sobrecarregados. E aprove ao Senhor que hoje nós pudéssemos estar compartilhando algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Confesso que eu tenho pelo menos umas 3 mensagens sobre essa mesma passagem, mas nenhuma é igual. Aleluia. Essa aqui inclusive é bem diferente das outras. Aleluia, mas glória a Deus por isso, pela renovação da palavra dele, amém? Queridos, quando nós vamos olhar o contexto dessa palavra que nós lemos, nós vamos ver que Jesus estava aqui, era recém o primeiro ano de um ministério terreno dele. Era o início. Ele percorreu aproximadamente 3 anos e meio, foi o seu tempo de ministério. Desde depois do batismo, aleluia, por João Batista lá no Rio Jordão, ele teve mais 3 anos e meio no máximo de vida pública, de ministério manifestado. Aleluia, e isso aqui, meus queridos, foi claramente no primeiro ano de ministério, porque aqui, nesse tempo, Jesus já tinha feito muitos milagres, mas João Batista ainda era vivo. Tanto que tu pode ver no início do capítulo 18, tu vai ver que os discípulos de João Batista, eles vão até Jesus amando de João Batista preso, encarcerado. Ele envia os seus discípulos: olha, vão lá e perguntem se é ele mesmo, se ele é aquele que eu vi, aquele que eu apontei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se é ele mesmo, ou nós temos que esperar outro. Imagina, eu imagino que alguém deve ter falado alguma coisa: olha, não sei não, esse que tu achou que era, não sei, talvez não seja, e pairou uma certa dúvida em João Batista, e João Batista, para fazer a prova, para tirar a prova disso, pega os seus próprios discípulos e envia até Jesus. E Jesus, quando vê os discípulos, trata eles com amor, com carinho, e diz: vem cá. Levou eles a um lugar onde tinham enfermos de toda sorte, de tudo
quanto é tipo de enfermidades. E a Bíblia diz que ele curou, repreendeu em demônios, curou enfermidades de toda sorte, de todo tipo. E ele, ao invés de simplesmente dizer, olha, sou eu que ele estava esperando, pode ir, confirmar, Jesus diz, não, além de palavras, vocês vão ver algumas coisas. Aleluia. Depois que Jesus manifesta o seu poder diante desses discípulos de João, ele diz, agora vocês vão para ele e digam o seguinte: os cegos vêm, os mudos falam, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e a palavra, aleluia, é pregada aos pobres. Uau! Isso aqui foi no começo. Porque segundo historiadores, João ficou preso provavelmente de 6 meses a 1 ano e foi morto. Então aqui ele estava vivo. Então, meu querido, isso aqui, Jesus estava no primeiro ano de ministério terreno dele e fazendo milagre direto. A mil, Jesus já era famoso, aqui as multidões já fluíam para ouvi-lo, para vê-lo, para ver os milagres, aleluia, para ser curado, para ser liberto. Sim, Jesus estava, aleluia, já efusivamente trabalhando com seus discípulos. Foi o tempo em que ele começou a captar os seus discípulos, e pega Mateus, e pega Pedro, pega Tiago, pega João, e aleluia, vai trazendo, e traz Judas com ele, e todos os demais. Aleluia, os 12 apóstolos aqui já estavam nomeados. E quando nós vamos ler um texto, nós não podemos ler apenas, aleluia, o que está aqui, nós temos que ler o contexto dele. E quando nós vamos para o contexto do capítulo 10, nós vamos notar que Jesus chamou os seus discípulos, agora todos estão disponíveis, e ele disse, olha, eu vou enviar vocês, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão fazer milagres extraordinários em meu nome. Na cidade que vocês chegarem e forem bem recebidos, vocês como profetas, aleluia, irão abençoar aquele lugar, irão ficar naquela casa, não vão ficar trocando de uma casa para outra, não, mesmo que tenha uma casa melhor, vocês vão ficar naquela primeira casa. Agora, se algum lugar eles não receber vocês, quando você estiver saindo dessa cidade, dessa aldeia, batam a poeira das sandálias, aleluia, porque eu, aleluia, não quero que vocês abençoem esse lugar. Jesus deu inúmeras orientações. E agora tu imagina quando Jesus chega para você e diz, olha cara, eu te escolhi, uau, eu sou escolhido do Senhor. Daí Jesus olha para ti, olha cara, tu vai expulsar demônio. Uau, cara, tu vai curar, uau. Meu Deus, antes era Jesus, agora é nós. Daí Jesus, para não liberar eles assim naquela euforia, naquela loucura, ele diz, não, para um pouquinho, tem a segunda parte do ministério aí. Daí Jesus começa a dar uma orientada neles. E Jesus começa a dizer, olha, eu estou enviando vocês. Depois de dizer o que eles iam fazer, Jesus disse assim, ó, eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Irmão, Jesus podia ter dito, cara, vocês estão grandão aí, eu vou enviar vocês como leões para o meio de lobos. Uau, tinha mudado tudo. Que o lobo não se mete, com o leão o lobo não se mete. Aleluia. Mas Jesus diz, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu imagino que aquela empolgação inicial já começou a é que nem o meme aquele do Leônidas. Alguém sabe do que eu estou falando? Né? Já diminuiu a empolgação. Jesus segue dizendo, eu entregarei vocês aos tribunais, vão processar vocês por causa do meu nome. Já começou a diminuir. Alguém já estava só fazendo certinho. Açoitarão vocês das sinagogas. Agora, antes era só um processo, irmão. Agora já tem agressão física no negócio. Açoitarão vocês nas sinagogas.
Não sei se tinha certinho aí nessa hora. Jesus, uma das últimas coisas que ele fala depois dessa orientação, ele diz assim, ó: vocês serão odiados por causa do meu nome. Isso está tudo no capítulo 10. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Não é porque vocês fizeram alguma coisa, não é pela roupa que vocês usam, não é por vocês, só por carregarem o meu nome, vocês serão odiados. E não é exatamente o que acontece conosco nos dias de hoje. Eles não querem saber o que a gente pensa. Só por nós carregarmos este nome, nós já estamos marcados. Mas para que Jesus não tenha nenhuma desistência no meio do caminho, Jesus diz assim: mas aquele que permanecer fiel até o final será salvo. Uau, daí alguém já começou a ufa. Não, vai dar certo. No final vai dar certo. E uma das últimas coisas que Jesus diz assim: olha, eu quero que você saiba uma coisa, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Tem algumas versões que dizem: eu vim para trazer a guerra. Eu quero que você compreenda uma coisa. Jesus aos seus discípulos, ele chama eles e ele diz: olha, vocês vão fazer milagres, vai acontecer coisa linda, gente vai ser salva, vocês vão fazer milagres, vai acontecer coisas extraordinárias, mas o mundo vai odiar vocês apenas por carregarem o meu nome. Aleluia. Mas fica tranquilo, fica firme, eu sou com vocês, vocês serão salvos, eu vou usar vocês. Só que vocês não estão indo para um parque. A vida espiritual é uma guerra. E daí, meus queridos, eu quero começar dizendo: Jesus ensinou sobre a batalha espiritual infindável da vida cristã produtiva. Não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Jesus ensinou sobre a batalha espiritual infindável, não tem fim, não vai acabar nunca, só quando a trombeta soar, ali a nossa guerra vai terminar, da vida cristã produtiva. Porque se eu botar só a vida cristã, tem um monte de gente que vive uma vidinha cristã mequetrefe aí, que Satanás está até aplaudindo, irmão. Eu já disse aqui inúmeras vezes, tem igreja que Satanás paga o aluguel, porque para ele é vantagem que aquele lugar esteja aberto. Quanto mais gente lá, mais perdido vai estar. E tudo morno, achando que estão fervendo. Agora, quando eu produzo para o Senhor, entendeu? É aí que está. A minha retaliação no inferno é quando eu produzo para o Senhor. Sabe quando é que alguém vai querer a minha cabeça? Quando eu estou produzindo para o Senhor. Se tu não está fazendo nada, ninguém está nem aí, irmão. Tu quer ver? Tu não faz nada, tu não prega, tu não faz nada, ninguém vai querer nada de você. Agora, quando você começa, aleluia, a fazer alguma coisa para o Senhor, olha ali, não sei o que, antes você estava ali, ninguém estava nem olhando. Agora começou a produzir, a retaliação do inferno vem. Quer ver? Você começa a orar por alguém que está atormentado por demônios, tentar libertar alguém que tem uma família no candomblé, em religiões espíritas. Daí você quer libertar aquela pessoa ali, e você entra com unhas e dentes numa batalha espiritual, e então começam as retaliações. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Muitos dos discípulos já tinham voltado. Jesus tinha enviado eles. E o pessoal não voltou tão empolgado como foi. Ou vocês acham que Jesus olha para o povo e diz: hoje eu vou pregar sobre os cansados? Não. Ele pregou sobre os cansados e os sobrecarregados, porque quando ele olhou para os discípulos dele, ele estava em pandareco. Essa aqui foi uma das primeiras experiências dele saindo sem o mestre. E aí
exatamente como nós fazemos, porque Jesus não está conosco presente em carne e osso, como era no tempo dos apóstolos. Aqui Jesus estava vivo ainda, encarnado, o verbo encarnado, mas eles foram de 2 a 2 sozinhos, eram eles sozinhos, eles carregavam um nome que tinha todo o poder. E quando eles voltam, eles já não estão tão bem. E quando eles voltam, há um peso, há um cansaço, há uma sobrecarga, há uma dor, há um trauma, há uma experiência ruim. E Jesus começa a olhar para dentro deles e começa a enxergar, aleluia, dores. Meu irmão, Jesus, quando olha para os discípulos dele, e na multidão ele viu coisas que ninguém mais viu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Jesus ali, ele acaba identificando 2 tipos de gente, 2 categorias de pessoas que estavam precisando de um milagre na sua vida. Aleluia. E eu quero começar com a primeira frase aqui essa noite. Nossos olhos nos mostram facilmente deficiências físicas, mas só Jesus consegue enxergar o cansaço e a dor que muitas vezes se esconde atrás de um sorriso. Jesus olhou para alguns dos seus discípulos que estavam sorrindo e ele enxergou a alma deles. Ele enxergou o coração. Ele ouviu um grito que ninguém mais ouviu. A ministração de hoje não é para a gente pular na presença. Mas Jesus está querendo dar alívio a alguém aqui essa noite. E tem mais uma frase. Por maior que seja a multidão, Jesus sempre enxerga a cada pessoa individualmente, como se ela estivesse a sós com Ele. Essa é a beleza da onipresença dele. Irmão, não me explica como é que ele faz. Aleluia, mas ele olha para nós no meio da multidão e ele trata-nos como se nós estivéssemos sozinhos com ele em um quarto, sozinho no colo dele, sozinho chorando, abraçado nele, aleluia, talvez até soluçando, aleluia. Não me peça explicação de como ele faz isso, mas ele é Deus e ele consegue, aleluia. Por maior que seja a multidão, o Senhor, ele vai te enxergar. Talvez até hoje ninguém percebeu a sua dor. Talvez até hoje ninguém ouviu o grito do teu silêncio. Nós temos que permanecer fortes, principalmente os homens. Por isso que homem infarta, tem AVC, aneurisma cerebral, isso aí é campeão em homem. Porque o silêncio toma conta. Talvez até hoje ninguém percebeu as noites de sono, em que você não conseguiu dormir, em que a insônia, noites em claro. Talvez até hoje ninguém viu as preocupações, os medos, as frustrações, os traumas, as dores, aquilo que aconteceu e que teima em tentar na tua mente. Talvez ninguém viu. Assim como Jesus olhou para os seus discípulos e identificou coisas que mais ninguém viu. Eu quero começar esta palavra dizendo: Jesus te enxergou. Ele te viu. Ele te viu. Eu quero começar dizendo que você não é o último da fila. Para com isso. Você é o primeiro da fila. Mas como é que ele faz uma fila em que todos nós somos o primeiro? Irmão, não me pergunta coisa difícil.
Como ele faz, eu não sei, mas tu é o primeiro da fila. Tu é Prime. Tu é VIP. Ai, meu Deus, eu sou sempre o último, irmão. Tu é o primeiro na fila de Jesus. Ele te viu. As tuas dores são importantes para Ele. Ele se importa. Aleluia. O problema é que Satanás tem sussurrado no ouvido de muita gente, dizendo: Ele não está te vendo, Ele não está te ouvindo, Ele não está fazendo nada, Ele está parado, Ele está... Ah, meu Deus, pare de dar ouvidos a outras vozes. Ele te enxergou, Ele te viu, Ele viu a tua dor, Ele viu o que mais ninguém viu. E aqui ele começa fazendo um convite maravilhoso. Jesus com um sorriso. Ah, esse sorriso. Eu daria a minha vida para enxergar esse sorriso. Eu tenho certeza que é um sorriso sincero, como foi o sorriso que ele deu a Pedro após Pedro negá-lo. A Bíblia diz que Pedro, quando nega Jesus, Jesus consegue enxergar para ele e olha para ele. Ah, que olhar foi aquele? Não foi um olhar de julgamento, não foi um olhar de: tá vendo, eu te falei, eu disse que tu não ia dar certo, eu disse que tu ia negar. Mas foi um olhar de amor, com um sorriso, dizendo: eu ainda acredito que tu pode me servir. E assim, com esse sorriso nos lábios, de amor e compaixão, olhando para nós com toda a nossa dor, com todo o nosso cansaço, com todo, aleluia, os nossos traumas na vida, aleluia, Ele ainda acredita que você pode e vai dar certo. E Jesus convida: venham a mim todos os que estão cansados. Quem são os cansados, irmãos? Cansados é simples. São aqueles que já não têm mais forças para lutar. Eu não sei se você já experimentou algo em que o cansaço te tomou por assalto. Hoje de manhã, enquanto pregava, me lembrei de uma experiência que eu tive de uma canseira extrema. Uma vez que caí na asneira de ir com o tio Luiz e com o Everton para a praia. Primeira vez que fui, nem enchi os pneus da bicicleta. Eu fazia 24 km, 25, 30 por semana. Resolvi encarar 130. Não, vai ser de boa, vai dar tranquilo, irmão. Chegou lá eu não sei qual é, saindo da freeway lá. Não sei qual é aquela RS lá. Irmão, ali não tinha mais força. O cérebro mandava, a perna não ia. Se não é o meu primo pegar e me empurrar, eu não tinha chego. Eu não tinha força. Foi. Tanto que quando chegamos na casa, que era para nós chegar lá em Tramandaí, eu caí, irmão, da bicicleta eu caí na grama. E uns veranistas que estavam chegando, era perto do meio-dia, acharam que eu tinha morrido. E eu disse: não, calma, eu tô bem. Tá rindo que não era você, irmão. 130 quilômetros no lombo, despreparado. Bunda, eu achei que eu tinha perdido aqui em... eu achei que eu tinha perdido Santo Antônio. Achei que não tinha mais. Acostumado a fazer 20 quilômetros, 30 quilômetros, encarar 100 e pouco, irmão. Isso é loucura. Nem enchi os pneus, porque os pneus até meio murcho. Tu faz 3 vezes mais força. Não, irmão, pensa em coisa despreparada. Daí ali eu aprendi uma lição com o Senhor. A gente não faz nada despreparado. E aquilo ali eu peguei para minha vida. Ah, agora eu me preparo. Na outra vez que nós fomos, irmão, a gente foi mordendo o volante. Ah, irmão, já foi assim, ó, suave na nave. E essa última vez que nós fomos, chegamos lá com 30 de média.
Irmão, 30 quilômetros por hora de média daqui à praia. Olha, irmão, é 136 quilômetros, acho que foi que fizemos, fomos a Imbé. Preparação. Mas naquela primeira vez eu cheguei que eu não tinha forças, sabe, exausto. O cérebro até manda. E uma das coisas que eu me lembro, eu cheguei com dores terríveis, porque o cansaço te traz dores físicas. Tu não consegue nem raciocinar direito, porque tu está cansado demais. Eu não sei se você já chegou num nível de canseira tão grande, que você cansado que você está, você não consegue dormir. Imagina, irmão, seria algo lógico, quanto mais cansado, mais fácil de dormir. Não é. Tem gente que é podre de cansado, uma canseira, uma exaustão, deita na cama e não dorme. Um cansaço que atrapalha a mente, a alma, o coração, as decisões ficam turbadas. Um cansaço físico causa tudo isso. E há uma geração nos nossos dias que está exausta de tanto lutar. Tem pessoas aqui que estão lutando há anos por um filho, para que ele saia das drogas, para que ele saia do crime, para que ele saia de uma vida, aleluia, que não vai levar ele a lugar nenhum, para que ele saia de um problema. Tem muitos aqui que estão lutando por um casamento, muitos aqui estão lutando uma batalha na sua saúde, muitos aqui estão lutando há décadas, há anos por um alívio financeiro, aleluia, sempre com a corda no pescoço. Tem gente aqui, irmãos, que vai fazer 25 anos, aleluia, que todo ano eles cortam a luz de casa, porque ficou 3 contas sem pagar. Tem gente que já é amigo íntimo do cortador de luz. Imagina, irmão. Tem gente que vive assim, sabe, é uma canseira. Sabe quando tu parece que tu tenta não dá, tu tenta não dá, tu tenta não dá. Sabe, e daí vem aquele pensamento assim, não, tudo que eu toco dá errado. Se eu comprar um circo, o anão vai crescer. Sabe, tem gente que chegou à conclusão que parece que é um pouco amaldiçoado. Vocês estão rindo, irmão? Tem gente que sabe que tudo que tocar vai dar errado. De tanta decepção, de tanta frustração, estão cansados de lutar, estão cansados de investir em coisas que não dão certo. Tem gente que está exausto de lutar por pessoas que são ingratas, que trazem a ingratidão consigo. Sabe aquela pessoa que cedeu o seu coração e ela foi lá e te traiu? E isso te trouxe uma canseira, e daí você diz assim: eu nunca mais vou ajudar ninguém. Eu estou falando a gente aqui que está machucada, a gente aqui que prometeu para si mesmo que não vai fazer mais nada por ninguém. Eu vou viver a minha vida, aleluia, eu não quero mais saber, eu não quero mais me envolver, eu não me envolvo mais com problema de parente, de amigo, de nada. A ingratidão, ela vem e fere, ela vem e destrói a gente. Tem gente que está exausta de lutar contra uma enfermidade. E tem gente aqui que Deus já usou para orar por pessoas e elas foram curadas, e ele segue lutando com uma enfermidade. Daí olhando assim parece que Deus é injusto, porque Jesus cura alguém na esquerda, na direita, cura na frente, cura atrás, mas não cura ela. Por que Deus faz tanto na vida dos outros e parece que na minha não? E daí parece que a gente fica exausto de tantas frustrações, cansado de esperar algo que a pessoa acha que não vem. Eu tenho visto muita gente lutando, exausto contra um diagnóstico. Nunca vivemos uma geração com tantos diagnósticos. São tantas letras nos diagnósticos.
as pessoas não têm mais força de lutar. Sim, Jesus nessa noite, Ele está convidando uma geração que perdeu as suas forças na caminhada ou está a ponto de parar. Uma geração que está exausta com as suas dores, com os seus medos, com as suas frustrações, carregando traumas, cicatrizes de batalha, de uma guerra cruel. Uma mente atribulada, que muitas vezes os piores pensamentos vêm. E Satanás ainda sussurra no ouvido: larga tudo, abandona. E às vezes ele ainda diz: esse Deus não tem feito nada por ti. E nós muitas vezes até pensamos em parar. O Meigo Nazareno, nessa noite, ele está fazendo um convite para os cansados, para aqueles que sentem que as suas forças ou acabaram ou estão acabando. E aqui tem mais uma frase: muitos já pararam de lutar, enquanto outros estão quase sem forças para continuar lutando. E desistir agora já é uma opção tentadora. Tem muita gente assim. Tem muita gente achando que é uma vantagem já desistir. Mas a boa notícia do Evangelho é que há um convite aqui essa noite para os cansados. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, eu tenho descanso para vocês. Não importa qual é o nível de força que você ainda tem, há um convite feito aqui essa noite. E aqui tem mais uma frase: Jesus não será apenas o alívio da sua alma, Ele será o descanso completo do seu ser. Eu quero que você entenda, irmão, Jesus, Ele não quer ser o alívio. Alívio, irmão, a gente toma analgésico, analgésico traz alívio. Porque o analgésico, ele tira a dor, mas ele não trata a doença. A gente toma analgésico: me senti bem, me sentiu bem por causa do efeito do analgésico. A hora que passar o efeito, a dor está ali. Jesus, Ele não quer ser um alívio da tua dor. Ele quer ser a cura completa do teu ser, o descanso da tua alma. Sabe? Esse jugo que você traz, terrível, esse fardo pesadíssimo que tem tomado as tuas forças, a tua mente, as tuas energias. Jesus está convidando alguém aqui. Mas enquanto eu meditava sobre isso e orava, o Senhor me deu mais uma frase: o grande desafio é conseguir ouvir o convite de Jesus enquanto estamos com a alma gritando. Esse é o desafio. Porque Jesus está convidando alguém: vem, eu tenho descanso. E a pessoa não escuta, porque a alma grita. A alma grita. Mesmo em silêncio, a alma grita. Mesmo com um sorriso nos lábios, a alma grita. E são tantas vozes terríveis. Tem um salmo maravilhoso. O salmista estava atribulado no último. E ele começa: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suplica a minha alma por ti, ó Deus.
Quando eu estarei diante de ti, Senhor? E daí ele começa a analisar a própria alma. Ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. O Espírito Santo quer que você medite o seguinte: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Escuta. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. É mesmo. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fecha os teus olhos e diga isso: aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Mais uma vez, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E quando eu ouvir, Ele me chama, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu profetizo que tem almas aqui que vão começar a ouvir a voz dele. Há um convite que está batendo na porta de alguém aqui essa noite, em que ele convida: venham a mim todos os que estão cansados. Mas Jesus chamou também os sobrecarregados. E quem são estes, irmãos? Os sobrecarregados são aqueles que, além de carregar os seus próprios fardos, ainda carregam os fardos de outras pessoas consigo. Isso é sobrecarga. Quando eu carrego algo que não é meu, algo maior do que a minha capacidade. E aqui tem uma frase que sintetiza essa ideia: Deus tem uma cruz sob medida para cada um de nós. A cruz, a minha cruz, é sob medida para mim, irmão. E não tem a ver com o meu tamanho físico, tem a ver com o meu tamanho espiritual. Tem uns nanicos aí que carregam uns cruzão, irmão, porque espiritualmente ele é gigante. E tem uns altão que carregam as cruzinhas que dá para carregar no bolso, porque espiritualmente não. Eu quero que você entenda que talvez você nunca teve o privilégio, irmão, de ter um móvel sob medida na tua casa. Deixa eu te dizer, Jesus pensou nisso. Você carrega uma cruz sob medida com você.
feito pelo próprio Deus. Não foi feito pelas marcenarias da Serra Gaúcha, foi feito por o carpinteiro de Nazaré. Há um carpinteiro lá em Nazaré que desenhou uma cruz do teu tamanho. Sabe por quê, irmão? A cruz é sob medida. E a minha cruz, ela compreende tudo o que eu irei lutar e carregar. Eu quero que você compreenda isso. A cruz do meu tamanho, ela compreende o peso do meu ministério. Ela compreende o peso da minha família. Ela compreende todos os pesos, aleluia, que estão atrelados à minha vida, estão ali. E aquela cruz tem o tamanho certinho. Então, as forças que Deus colocou em mim são exatamente suficientes para que eu carregue a minha cruz sem morrer na caminhada. Essa é a ideia. Mas o que é a sobrecarga? A sobrecarga, irmãos, ela vem quando nós carregamos o fardo de outras pessoas. Tem gente que está carregando o fardo do marido, da esposa. Quem disse que você tem que carregar esse fardo? O que vai acontecer é uma sobrecarga terrível sobre você, e você não vai conseguir nem carregar o seu e nem o dele. Não adianta, meu irmão, a cruz, Deus colocou uma cruz para cada um. E eu tenho que carregar a minha cruz com excelência. Eu tenho que carregar o meu ministério com excelência. Eu tenho que carregar o meu ministério de marido com excelência, o meu ministério de pai com excelência, o meu ministério de filho com excelência, o meu ministério de irmão com excelência, o meu ministério de pastor com excelência, aleluia, o meu ministério de ovelha com excelência. E a minha cruz compreende isso. Agora eu não posso carregar a cruz dos meus filhos. Isso aí é um problema que é deles. Embora muitas vezes a gente tente. De filho a gente carrega, né, irmãos? Quantos aqui estão sobrecarregados porque estão carregando fardos de familiares? Quantos aqui se sobrecarregaram porque resolveram entrar numa batalha, aleluia, por amigos? Quantos se sobrecarregaram por carregar batalhas de ovelhas? Irmãos, nós no início do ministério a gente sofreu demais. E Deus teve que dar mecanismos e estratégias para a gente não enlouquecer. Da gente não enlouquecer. Aleluia. Muitas vezes entramos em batalhas, orando e jejuando. No primeiro alívio a pessoa vai para o pub e bota as fotos das tetas na rede social, aleluia, chamando macho. E nós aqui jejuando, orando, e o capeta lanhando nós, e a pessoa lá dando vazão para a pomba gira. Irmão, não me pega mais. Não me pega mais. Se tiver aqui dentro, nós vamos lutar, vamos abraçar, vamos. Agora, meu filho, quer viver a tua oportunidade, nós já te demos, meu filho. Não tem. Tem gente, irmão, que é mendigo espiritual. Ele vem, ele pega todas as tuas forças, todas as tuas energias, ele te arranca tudo, vai embora ainda falando mal de você. Uma ingratidão. E a gente sobrecarregado. É por isso, irmão, que mesmo nós pastores, nós não podemos carregar fardos de ovelhas. Eu não posso. Eventualmente nós vamos carregar a ovelha, mas eventualmente não é sempre. Nós não podemos, irmão. Porque senão, daqui a pouco nós não conseguimos fazer aquilo que o Senhor colocou na mão da gente para fazer. Porque você simplesmente está exausto, sobrecarregado, sofrendo. Mas quando a gente carrega fardos de pessoas, ainda vai. É ruim, mas ainda vai. Tem gente que está sobrecarregado por outras coisas que são muito piores, que carrega fardo de coisas. Deixa eu explicar. Tem gente aqui que o fardo é da empresa.
Vive para a empresa, vive para trabalhar, vive para o salário, vive para o dinheiro, é escravo do dinheiro. É escravo, daí perdeu a família, perdeu a casa, perdeu a mulher, perdeu tudo. E para chegar no topo, olhar para o lado, não tem ninguém. E quando morrer ainda virar um brigueiro. Porque quem vai ficar? Sabe, tu se sobrecarregar por pessoas eu ainda entendo. Agora tu se sobrecarregar por dinheiro. Ah, pastor, nós precisamos de dinheiro. Irmão, eu não conheço ninguém que está vivendo para o Senhor que ele não pague as contas. Sinceramente eu não conheço, irmão. Aleluia. Você pensou, Deus te dá um emprego novo. Ah, meu emprego está ruim, Senhor, me arruma um emprego melhor, com horário melhor. Deus fecha essa porta e abre outra, e é um emprego melhor. Ô Senhor, eu queria ganhar mais. É 2 e 3, Senhor, pá. Tu sabe que muitas coisas a gente não acessa porque a gente não pede. Já falei sobre isso. Escuta atrás, eu falei sobre fé. Tem um monte de coisa que está na prateleira, já tem o nosso nome. A gente simplesmente não acessa. Tem gente que carrega fardo dos estudos. O estudo não é maravilhoso e eu incentivo você a estudar. E até quero testemunhar, eu e a pastora desde o início do ano. A gente já terminou agora o primeiro semestre de, nem sei o que é, teologia? É, né? Não é arquitetura, aquilo não é. EAD, é claro, né, irmão? É o único jeito de nós conseguir estudar, é EAD, é óbvio. Qual é a faculdade que vocês estão indo, irmão? EAD, irmão, as faculdades mais baratas que tem, ó, tô dando um spoilerzinho aqui, a faculdade mais barata que tem, aprender de Deus, olha que coisa ruim, né? Aleluia. E é que nem comer peixe, irmão. Tem umas babajadas que eles falam lá, tu deixa de lado, daí o que te interessa tu pega, e olha, estamos botando em prática isso aí, amém? Agora isso aqui não pode ser um fardo. A hora que essa faculdade, que essa escola, que esse treinamento, aleluia, que essa mentoria, agora a moda é a mentoria, né? A hora que essa mentoria começar, aleluia, a trazer problema, dificuldade, sobrecarga, irmão, para. Tem gente sobrecarregada pelos estudos, tem gente sobrecarregado pelo próprio ministério. Na igreja, de segunda a segunda, o abençoado está lá. E qual é o dia que você tira para a tua família? Eu, segunda-feira, não quero saber de igreja, irmão. Não vem que não tem. Ai, pastor, vem orar por mim, segunda-feira eu não vou. Me erra. Faz velório, terça-feira em diante. Pastor Nilton faz na segunda. Profissional em velório, pastor Nilton fez os 180, tinha convênio com a Funerária União. Verdade, irmão, não é gozação, pergunta para ele. Não, é verdade isso, não estou de gozação. Pergunta para ele. O pessoal chegava lá, a gente não é crente, a gente não é católico, o padre só se pagar, porque agora não vai ter ninguém. Não, eu tenho um pastor, pastor Nilton. O pai fez velório de tanta gente que ele nunca nem viu. Muito prazer pro morto. Ou não, eu não sei. E muita gente hoje está com um fardo, uma sobrecarga por causa do status. E daí entra as redes sociais do Satanás. Até rima, né? Uma sobrecarga. Ai, eu preguei hoje, quantas curtidas. Irmão, falando em curtida, eu ganhei um bucho curtido. Quero abrir esse momento aqui muito importante. Cara, que bucho bom. Tá, semana passada me esqueci de agradecer, quero agradecer de público, muito obrigado. Tá, os irmãos que me deram o bucho, tava muito bom. Saladinha de bucho, irmão. Aquilo tem gente que corre 3 dias, né? Eu gosto daquilo. Mas voltando aqui, irmãos, é o status. É o status.
Sabe, com aquela sobrecarga, eu tenho que ser famoso, eu tenho que, meu Deus do céu, ai, será que as pessoas vão gostar, irmão? Que se lasque se as pessoas vão gostar. Quem tem que gostar é Deus. Deus é que tem que gostar. Vai ficar famoso, deixar de ser famoso, não me interessa, irmão. Eu quero ser famoso num lugar. Esse lugar eu quero ser famoso, e não é no céu que eu estou falando. Não me importa, irmão. Eu posso chegar lá, eu vou ser o assistente do quinto caribador no céu, para mim está ótimo. Assine em 3 via agora, e já pode me matar também, que eu já vou. Agora eu quero ser famoso no inferno, irmão. Ah, irmão, lá eu quero ser famoso. Sai fora, não te mete com o baixinho. Não te mete com o baixinho. Não vem, não. Aí não vai dar, aí nós vamos ter que bater em retirada. Aleluia. Sabe, mas a gente está apavorado por manter um status. Não, se eu não pagar, eu não vou. Ah, eu quero te abençoar, irmão. Não, orgulhoso demais para aceitar alguma coisa. Ah, irmão, se tem uma categoria de gente que Deus ama tratar, é com orgulhoso. Pá, irmão, e aqui está um orgulhosão assim. Irmão, eu não aceitava nada de ninguém. Eu ia pregar nas igrejas, me dava oferta, eu pegava com uma mão aquela oferta, ia lá no gasofilaço e largava lá. A Geis viu eu fazer isso várias e várias vezes. Eu pegava a oferta e largava de volta. Os pastores gostavam de mim. Não sei porquê. A mensagem não era boa, mas pelo menos não gastava nada. Né, irmão? Cansei de pregar por aí. Sabe, orgulhoso demais. Não, eu me sustento. Deus tem cuidado. Não, é eu, mas no fundo é um orgulho. Até Deus nos levar num estreito no início do ministério, eu e a Geis vivia de cesta básica ganhada. Um irmão passava lá em casa e deixava todo mês uma cesta básica. Eu celebrava pela sardinha. Deus sabe quebrar o orgulhoso. Deus sabe quebrar o orgulhoso. Um dia eu disse para Deus: eu não tenho dinheiro para comprar um tênis. Eu preciso de um tênis. O Léo, que usa 2 números maior que eu, ganhou um tênis no serviço, eu acho que era, não sei. Ele disse: eu tenho um tênis para te dar. Eu estou pegando, irmão. Pé de pobre não tem nome. Que número tu usa? 41, eu uso 38, irmãos. Eu peguei aquilo, botei uma bucha de papel, né? Eu parecia mas pelo menos o vento não me derrubava. Um sabatão desse tamanho ainda claro. Usei por anos aquilo, irmão. Doei. Aleluia. Não é o meu número. Ah, irmão, não é teu número, que tu ainda não entrou na prensa de Jeová. A hora que entrar, meu filho. Irmão, já ganhei número, sapato que não era o meu número. Esses dias Deus me deu um sapato, irmãos, que quando eu fui ver o preço, por bobícia, né, me apavorei. Eu uso de vez em quando. Quando ele tiver mais ou menos, vou fazer um quadro do sapato. 5 mil reais o par. Irmão, se eu soubesse que era 5 mil, não tinha usado nenhuma vez. Ainda bem que eu já tinha usado uns cultos. Eu digo: olha aqui, homem. Meu primo trabalha num lugar super chique lá nos Estados Unidos e deu pro meu tio, e o tio sentiu de me dar. Era um presente para ele. Eu não sei se ele sabia o preço. Talvez não, talvez sim, não sei. Não sabia, né? Que bom que tu não sabia. Tá na minha prateleira. Irmãos, Deus faz assim. Eu não me importei de usar um número muito maior que o meu pé. E muitas vezes nós carregamos um fardo de tentar viver uma vida que a gente não tem condições de pagar, de tentar comer em lugares que a gente não tem condição de pagar, de tentar ir a lugares, frequentar lugares, usar roupas que a gente não consegue pagar, de sustentar marcas que a gente não consegue pagar. E isso traz uma dor, um peso. Tem
Mais uma frasezinha: carregar fardos que o Senhor não mandou é a forma mais rápida de se sobrecarregar. Guarda isso, viu? Carregar fardos que o Senhor não mandou é a forma mais rápida de você se sobrecarregar. É 2 palitos. Ah, pastor, tu está dizendo que então a gente tem que ser indiferente às pessoas? Não, não é isso. Eu quero deixar uma coisa bem clara: muitas vezes eu e você seremos o Simão Sirineu na vida de alguém. Nós seremos a ajuda, o suporte, o apoio, a mão amiga, um ombro para chorar naquele momento. Só que é um momento. Simão Sirineu, aleluia, ele não pegou a cruz, botou no ombro dele e disse: Jesus, vai olhando. Não, ele pegou Jesus junto, aleluia, trouxe junto. Vem cá, cara, vamos lá, vamos junto. Quando ele viu que Jesus recobrou um pouco das energias, Simão Sirineu, a cruz não era dele, irmão, aleluia, Jesus recobrou um pouco da força. Jesus pega aquela cruz e ele segue até o Gólgota, mas ele conseguiu chegar no Gólgota porque no caminho ele encontrou alguém para ajudar. Aleluia, aleluia, eu quero que você entenda, aleluia, podemos e devemos ajudar, mas jamais devemos carregar o fardo dos outros por muito tempo. É transitório. Tem que ajudar, irmão, mas é por um tempo, não é para sempre. Você não pode pegar: esse mês eu dei uma cesta básica, mês que vem eu sou obrigado a dar de novo. Não é assim. Isso vai comprometer o teu orçamento, isso vai te sobrecarregar. E aqui tem mais uma, e é a última frase, para nós já orar. Há uma geração que não está dando conta de seus próprios fardos, sobrecarregada com problemas dos outros e fatores externos, flertando com o burnout. Deixa eu explicar. Burnout é um termo muito usado nesses últimos anos para pessoas que simplesmente queimam. É isso que quer dizer, queimado. Sabe como um fósforo que acende, ele dá aquela... Fósforo, tu acende, ele dá aquele fogão assim, daqui a pouco ele vai indo, apaga. Tem muita gente que é assim, queimou. O burnout, só para vocês terem uma ideia, muitos pastores estão sofrendo de burnout. Tem pastores que não conseguem mais entrar em suas igrejas. E eu não estou falando de pastores que têm problema para pagar o aluguel da igreja. Não, igrejas ricas, mega templos, com estruturas gigantescas. Pastores não conseguem mais pregar, eles queimaram ao ponto de não conseguir mais aconselhar ninguém. Eles têm problemas para entrar dentro da igreja, crises terríveis. A pessoa não consegue mais, ela não consegue mais aconselhar, ela não consegue mais nada. Queimou literalmente. Tem muita gente que está tão sobrecarregada por tantas coisas que está flertando com esta queima pessoal, com uma queima na sua mente. Aleluia, aleluia. E olha o que acontece. Muitos não suportam a sobrecarga. E algumas coisas que acontecem com quem carrega fardos pesadíssimos. Observa, talvez você se encaixe em alguma coisa. Muitos fogem, eles simplesmente não conseguem. Eles não conseguem encarar. Muitos se isolam, vira uma bolha, não fala com ninguém, não quer mais saber. Outra coisa que acontece frequentemente: pensamentos de morte. Pensamentos de morte. Sabe quando tu chega a pensar, cara, tu é crente, aleluia, você fica pensando: mas sabe que eu não sei se a morte não seria uma boa para mim, aleluia. E você fica pensando: Senhor, aleluia, porque o Senhor não me mata? Quantos profetas tiveram uma espécie de burnout nos seus ministérios? Elias pediu a própria morte, Jeremias pediu a própria morte, Jó amaldiçoou o dia em que morreu. E que nasceu, melhor dizendo, isso, que nasceu, amaldiçoou o dia que nasceu. Por quê? Pensamento de morte.
pensamento de morte. E quantos estão com pensamentos terríveis? E daí, a sobrecarga ela traz sempre consigo a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, insônia. As pessoas não conseguem mais dormir, sobrecarregadas, cansadas, exaustas. E algo que há algum tempo a medicina descobriu, que esse tipo de coisa traz uma imunidade baixíssima. A baixa imunidade sobrecarga e canseira. A baixa imunidade, aí a pessoa está sempre doente, sempre mal. Quando não é uma coisa, é outra. Destruído, arrebentado. Hipertensão, não tem caso na família de pressão alta, mas o camarada, às vezes a pressão está lá embaixo, às vezes está lá em cima, embaixo, em cima, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Aleluia, é uma loucura. Os médicos não entendem o que é. Muitas vezes é uma sobrecarga. Mas nessa noite Jesus está convidando alguém aqui. Ministério de louvor pode subir. Jesus está convidando alguém aqui. Aleluia, venham a mim todos os sobrecarregados. Eu vou tirar essas cargas de vocês. Irmãos, o versículo que nós lemos, igreja, fica de pé. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está fazendo essa noite? Ele quer nos dar o jugo dele. Deixa eu explicar para você. Jugo, aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece mais como canga. Canga de boi. Você coloca 2 bois, os 2 fazem força, né? Pois é, no jugo de Jesus é só ele praticamente que faz força, irmão. Você tem que fazer força só para ficar de pé. Tá? É força para ficar de pé, irmão. O resto, quem vai fazer a força brutal é Jesus. Sabe, quando Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, jugo em que eu estou do lado. Sabe o que Jesus está querendo? Ele está querendo te pegar do lado e diz, vem filho, vem comigo, eu te ajudo, eu te esforço. Sabe, Jesus ele quer pegar a gente e levar fazendo a força que nós não temos mais. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Aleluia, o jugo é dele, então quem faz a força é ele. É ele que vai fazer a força. E ele não falou só sobre o jugo, mas ele também falou de um fardo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, cara, vem cá, larga essa dor, larga esse trauma, larga esse peso, larga isso que tem te destruído por dentro, que tem feito você perder o sono. Aleluia, começa a dar nome para essas coisas. Aleluia, e larga diante de mim. Eu tenho o meu fardo para vocês. O meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está propondo aqui? Ele está convidando uma geração para vir aqui, largar os seus fardos e levar o dele. Carregar o fardo dele, irmão. Uau! Sabe quem vai carregar as minhas dores? É ele. Sabe quem vai carregar meus traumas? É ele. Sabe quem é que vai carregar as minhas enfermidades? É ele. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. É exatamente isso. Eu não sei há quanto tempo você tem guerreado. Talvez você parou de lutar, parou de guerrear, mas há uma palavra para você nessa noite. Vinde a mim, 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 vinde a mim. Eu quero fazer um convite. A palavra falou contigo, você tem fardo para entregar? Você tem um fardo para entregar? Sai do teu lugar, vem aqui. O Senhor vai trocar esse fardo. Pede licença aí, irmão, vem. Vai vir muita gente, então te adianta aí, porque nós temos que orar. Muita gente vai largar fardo aqui que nunca contou para ninguém.
aos cansados e sobrecarregados. Aos cansados e sobrecarregados, aqueles que não têm mais forças, aqueles que estão exaurindo, que estão com suas últimas energias. Nesse empreendimento, Deus está convidando: venha a mim.